Boa noite, igreja. Eu não consigo muito ver. Agora sim, agora eu consigo ver. Deus possa estar abençoando a sua vida de forma especial. Um versículo que eu estava pensando em compartilhar nesse início de culto é aquele de Filipenses que fala que um dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e vai reconhecer e vai confessar que Jesus é Senhor. E é uma pergunta para a gente começar esse tempo de culto: Jesus é Senhor da tua vida? É nessa posição que nós temos que estar diante dele, como servos, como aqueles que confessam já aqui em vida, de forma consciente, tendo o privilégio de confessar ele como Senhor. A gente confessa isso com aquilo que a gente canta, com a nossa vida. Jesus é Senhor, tenha isso em mente, ele é vitorioso sobre todo o mal. E por causa disso nós estamos aqui. Vamos orar agora, você pode fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Vamos falar com o Senhor de nossas vidas, o Senhor do universo inteiro. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ser teus filhos, pelo privilégio que temos de chamar a Ti como Senhor, porque Tu és um bom Senhor, Tu és um Senhor misericordioso, que não nos escraviza, mas nos chama de amigos. Queremos reconhecer o Teu senhorio sobre a nossa vida, sobre esse mundo, sobre a história, sobre esse tempo de culto. Venha reinar, Pai, no nosso coração, venha reinar em nossas vidas, faça através do Teu Espírito em nossa vida aquilo que o Senhor planejou fazer. Abrimos nosso coração para isso, em nome de Jesus oramos, amém. Você pode se colocar em pé agora para louvar o Senhor Jesus. Cumprimenta quem está do seu lado, quem está perto aí. Fala assim: Jesus é Senhor de sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Muito bom estar com vocês aqui. Parece que quando eu não venho aqui domingo, acho estranho, né? Parece que eu estou um tempão sem vir aqui. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer isso com toda a nossa alegria. Declarar que sobre toda a terra o Senhor é o Rei. Olá, Renato. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem
Descansamos em Ti, Senhor. Confiamos, Senhor, na Tua graça e misericórdia. Mesmo que as coisas estejam agitadas ao nosso redor, dentro de nós, vamos descansar em Ti, Deus. Não há outro. Coloque a mão no teu coração e cante mais uma vez. No agitar do mar, por temporais, contigo voarei sobre trovões. Mas Tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. Aleluia, aleluia. Você pode sentar, meu irmão. Quando a gente ora, quando a gente leva a Deus o nosso pedido de oração, nós precisamos ter a confiança de que Ele é capaz de fazer muito além daquilo que a gente pode imaginar. Ele é capaz de ouvir a nossa oração e atender de forma diferente, porque a gente não está pedindo certo. A gente está pedindo de uma maneira que não se coaduna com a vontade dele, que não se conforma com a vontade dele. Ou a gente pode pedir exatamente aquilo que Deus quer fazer. Eu não sei
em qual semana de oração você está, se é na sua sexta, sétima, primeira semana. Essas 7 semanas de oração, não tem nada mágico nisso. A ideia não é a gente pressionar a Deus, colocar Deus na parede para Ele responder em 7 semanas. Não é nada disso. O objetivo é que eu e você possamos colocar um propósito definido, uma oração específica, alguma coisa que a gente pode saber que tem começo, meio e fim. Que Deus pode responder sim, mas como Ele é Senhor, vitorioso sobre todas as coisas, e Senhor sobre o céu e a terra, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A gente crê que Ele pode fazer o milagre. E às vezes o milagre maior é fazer diferente do que a gente pede, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E eu queria te incentivar a continuar orando. Eu não sei em qual semana de oração que você está, mas continue orando, colocando diante de Deus o seu pedido, porque o nosso papel é pedir aquilo que está no nosso coração. Se Deus vai responder sim ou não, a gente não sabe, mas a gente tem que pedir, crendo que Ele é capaz de fazer o milagre, de transformar circunstâncias, de mudar meu coração enquanto eu oro. Se você está na sua 7ª semana de propósito de oração, eu queria pedir para você ficar em pé nesse momento, que a gente vai orar novamente por aquilo que você tem colocado diante de Deus. Se essa é a sua 6ª semana de oração, você pode ficar em pé também, nós vamos orar. Se você está na sua 5ª semana de oração, também pode ficar em pé agora. Se você está na sua 4ª semana de oração, pode ficar em pé também onde você está. Se essa é a sua 3ª semana de oração, também pode ficar em pé. Se você está na sua 2ª semana de oração, também pode se colocar em pé. Se você começou a semana passada, essa é a sua 1ª semana de oração, fique em pé. E se você quer colocar hoje um novo propósito de oração, agora, crendo que Deus pode fazer muito além daquilo que você imagina, fique em pé agora. Deus tem a resposta certa. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos, porque Tu és Senhor, Senhor vitorioso, porque o Senhor conhece todas as coisas. Tu sabes não somente o nosso passado, como nós sabemos, nosso presente que estamos vivendo, mas o Senhor sabe o nosso futuro, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas nós queremos expressar nesse momento, Pai, o desejo do nosso coração, aquilo que a gente crê que o Senhor quer. Então levamos ao Senhor essas necessidades. O Senhor conhece a necessidade, o pedido, o sonho, o propósito de cada um de meus irmãos que se colocou em pé aqui junto comigo nessa noite. Atende, Senhor, conforme a Tua soberana vontade. Que durante esse tempo que aguardamos a Tua resposta, que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração também, para que a gente possa entender o Teu amor, o Teu plano, buscar a Tua vontade, procurar saber qual o melhor caminho que só tem para a nossa vida. Queremos lembrar, em especial agora, Pai, como igreja, da vida do Carlinhos Dibe, o irmão do Jorge Dibe, que está naquele leito, humanamente falando, sem esperança para os médicos, com câncer no cérebro, mas queremos colocar a vida dele nas Tuas mãos, crendo que Tu podes fazer alguma coisa se for da Tua vontade. Pedimos que Tu estejas consolando, trazendo a Tua paz ao coração de toda a família. Entregamos, Pai, a vida do Carlinhos nas Tuas mãos, e nossas vidas também entregamos nas Tuas mãos, crendo que Tu tens o melhor para nós. Te pedimos isso, já agradecidos, no nome do Senhor vitorioso, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se sentar. Graça e paz da parte de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. A gente tem aprendido que o livro de Apocalipse, o nome é Revelação, né, em inglês,
Revelation, né? O Apocalipse tem essa conotação de trazer para nós uma palavra de esperança. Ele está longe de ser um filme de terror, ele está longe de ser algo pavoroso. As pessoas têm medo do Apocalipse, por quê? Porque ele trata do fim de todas as coisas. Ninguém quer que o fim chegue, a gente quer empurrar o fim para depois, a gente quer ganhar tempo. Então, o Apocalipse ele tem várias formas interpretativas, porque quando você for pesquisar sobre ele, existem as pessoas que acham que o livro do Apocalipse tudo já aconteceu, são os preteristas, tem os futuristas que acham que tudo ainda há de acontecer, os historicistas são aqueles que acham que coisas aconteceram, coisas estão acontecendo e faltam ainda determinadas coisas acontecerem, e os idealistas que acham que o Apocalipse não deve ser estudado. Entenda que a literatura apocalíptica é uma literatura judaica, onde dizia que este mundo aqui não tem jeito, está perdido. Nesse mundo aqui não tem mais jeito. Então a esperança está no mundo por vir. A nossa esperança está na vida eterna, a nossa esperança está na nossa vida com Deus e não nesse mundo aqui. É diferente a literatura apocalíptica da literatura profética, né? Os judeus tinham essas duas literaturas. Tem livros escritos, há vários livros apocalípticos judaicos escritos. Entenda também que o livro de Apocalipse é uma visão. João o tempo todo é remetido a lugares e os seus olhos são voltados para verem determinadas coisas. Então, e vi o céu aberto, e vi o anjo não sei o quê, e olhei para a terra e vi não sei o quê, e olhei para o céu e vi não sei o que lá. Então, é uma visão e ele está tentando transportar para a gente aquilo que ele viu. É uma visão mística, ele vê aquilo ali e tenta traduzir para a gente, que nós podemos usar como bomba atômica em determinado momento. Quando ele vê um grande meteoro caindo, pode ser um míssil, sei lá, um tomahawk, uma coisa dessas aí. Mas ele não tinha essa definição naquela época. Vimos que o Apocalipse, estamos no capítulo 19, 22 acaba, hein? Então a gente viu que ele escreveu às 7 igrejas da Ásia, aos cristãos, era um período de perseguição forte e eminente, ano 96, ano Domini, depois de Cristo. O imperador Domiciano foi considerado um segundo Nero, tão ruim para o Império Romano que até as estátuas dele foram destruídas. E ele foi um perseguidor implacável, ele quis extirpar o cristianismo da história. E é nesse contexto que João escreve. Então ele escreve para trazer uma palavra de esperança, dizendo, olha, a gente está passando luta, dificuldade aqui, mas o nosso mundo não é aqui. A gente está de passagem. A nossa história, o fim da história é a nossa presença com o Senhor lá no céu. Vimos que é cercado de simbologia e numerologia. O número 7, o número da perfeição, o número 6, o número da humanidade, que 666, o número da besta, 10 significa completo, 40 significa um período total, né? Então Jesus foi tentado 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos, o dilúvio foi 40 dias, então significa o suficiente. Então a gente vê também que existem muitas personagens no Apocalipse. Existe a besta do Apocalipse, é um vizinho que eu tenho lá, é uma besta. Mas a gente boa. A besta, que é o anticristo. Né? É o anticristo. Você tem o falso profeta, que é um cara que vai homologar e dizer que essa besta, que é o anticristo, é o cara, que ele é quem todo mundo está esperando. O cristão espera a segunda vinda do Messias. O judeu espera a vinda do Messias. Os muçulmanos esperam a vinda de um chapa aí deles aí, né? E aí está todo mundo esperando alguém. E esse falso profeta que vai fazer milagre vai dizer, é esse cara que todo mundo está esperando. Então vai convergir, haverá a globalização. Eu postei no meu Facebook uma matéria, depois bota no Dr. Google, computador vestível. Estou me falando a memória. O Google e a Apple já estão pesquisando um computador que você coloca na testa ou na mão direita. Matéria de semana passada. Se lembra que a gente falou aqui no Apocalipse, quem não tiver a marca da besta não compra e não vende. A pessoa está fora do sistema. Então o sistema está nos impondo a esse tipo de situação. E a gente sem perceber. Hoje no debate na Rádio Melodia era sobre se o liberalismo tem alcançado as igrejas evangélicas no Brasil, né? Então aí tem gente que viu.
E aí, o que é o liberalismo? O liberalismo é você não ter a Bíblia como regra de fé e ordem. Isso é ser liberal. Liberal não é roupa, liberal não é luz, liberal não é música, liberal não é guitarra, liberal não é bateria. Liberalismo teológico, que começou com Schleiermacher, um teólogo alemão, em 1800 e alguma coisa, ele então faz essa conotação, diz assim, vamos olhar a Bíblia com uns olhos um pouco mais para fora. Mas aí ele acabou sendo mal interpretado e foi para fora demais. Então, a pessoa que tem a teologia liberal é uma pessoa que a Bíblia não é suficiente. A ciência vale tanto quanto a Bíblia, né? Então, vai usar periféricos, isso é a teologia liberal. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque a falsa igreja, e eu disse isso, é lógico que entrou o liberalismo, porque a falsa igreja já está aí entre nós. Antigamente, os teólogos reformados diziam que a falsa igreja era a igreja católica. Por que eles falavam isso? Porque eles tinham saído da igreja católica. Então, eles falavam que era a igreja católica que tinham se tornado inimigos dele. Depois, a gente hoje chega à conotação, eu, pastor Pedrão, digo que a falsa igreja hoje está dentro das igrejas evangélicas. Estamos lotados de falsa igreja, falso mestre, falso profeta, o cara lenço suado, sovaco, não sei do que. Hoje em dia tem de tudo, mano. Até uma igreja batista no Maranhão, o cara faz o culto do urubu. Acredita? Sério? Eu fui lá, eu perguntei, não me contaram. O culto do urubu. O cara pega o urubu, você que tem pecado, sai do seu lugar, vem aqui, coloca a mão na cabeça do urubu. E aí depois o pastor matava o urubu. Então, só que o urubu é um animal que não pode ser morto, que tem aí uma lei do urubu, né? É coisa de flamenguista, mas tem uma lei que não pode matar o urubu, né? Se pudesse era beleza, né? Mas não pode. Então, aí ele pegava o urubu, o pessoal jogava o pecado pro urubu e depois jogava o urubu. Tipo assim, tchau, pecado, tchau, adultério, tchau. Então, uma loucura. Isso hoje, gente, é o que mais acontece, é normal. E o mundo carece de líderes, né? A gente vê personagens no Apocalipse. A besta, o falso profeta, a Babilônia, a grande meretriz, a prostituta. E aí, colocando as pedras nos seus devidos lugares. A besta é o anticristo, é o impostor, é aquele que vai se passar, é o próprio Satanás. O falso profeta vai ser um líder religioso, que vai ter voz. E as pessoas vão vir, ele vai fazer milagres, curas, etc. E aí ele vai ter autoridade espiritual para homologar a besta. A Babilônia é o sistema. É o sistema, podemos falar Babilônia, o sistema político, a globalização, a cartelização, a Petrobras, o Petrolão, isso aí tudo é a Babilônia, né? É o sistema todo que toma conta. E a meretriz, a prostituta que foi morta numa guerra civil interna, no capítulo 18 de Apocalipse, eles mesmos se mataram lá, é a falsa igreja. Então agora no capítulo 19, a coisa começa a ficar boa. Jesus está voltando. Jesus volta, é o grande general. O mundo carece de líderes. Em toda a história existiram grandes generais que são estudados nas academias militares, reverenciados. Dario, o grande, lá do Império Medo-Persa, que você vê no filme lá, o Artaxerxes, que é um descendente dele, no filme o 300. Alexandre o Grande, estudado até hoje, né, que diz que derrotou Dario porque Alexandre era um fenômeno. O próprio César de Roma, Leônidas, né, o espartano, que com 300 matou mais de 6.000 pessoas, Napoleão Bonaparte, né, e mais recentemente o Eisenhower, né, que foi aquele da Segunda Guerra, de grandes conquistas. Então, uns se destacaram pela sua coragem, outros pela sua bravura, alguns pela estratégia, mas muitos desses generais, apesar de suas enormes capacidades, eles acabaram sendo derrotados em algum momento de suas vidas. Derrotado, às vezes, pela sua arrogância, derrotado pela sua teimosia, derrotado porque achava que era invencível ou inabalável. Hitler, não citei nessa lista, mas foi um grande líder, né? Ele é estudado até hoje, o que ele tinha, se era o timbre de voz, como é que ele conseguia captar pessoas para uma finalidade tão cruel, né? A princípio. Então, derrotados por tudo isso. Mas agora nós vamos falar do maior general, uma música que a gente cantava, o nosso general é Cristo, né? Uma música que faz parte da nossa coletânea de música, né? Aquele que não brinca em serviço. Então, olha o capítulo 19. Eu li o capítulo 19, eu cheguei numa parte dele, eu chorei, sozinho lendo.
Chorei porque eu estou ficando velho, chorei porque eu estou ficando, né? Então, mas diz assim: depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse de uma grande multidão, que dizia: aleluia. A palavra aleluia, em toda a Bíblia, só é citada 4 vezes no livro de Apocalipse. Sabia disso? Então, pastor Pedrão também é cultura. É citado em Salmos, mas não como é citado aqui. A palavra aleluia, halé, sei lá, halé, né? Então, são 2 palavras. Então, no Salmo aparece somente o halé, ou seja, louvai, louvado, né? Então, louvai. Né? E aí o louvai ao Senhor, aleluia, só aparece aqui no livro de Apocalipse, aparecem 4 cânticos agora de aleluia. Então, a multidão que dizia aleluia, a salvação, a glória, o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta, a falsa igreja, a falsa religião, que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ele havia matado os servos dele, né? As pessoas que foram mortas porque foram fiéis ao Senhor. E a multidão disse outra vez, aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo o sempre. Então, era como se João tivesse uma visão de Roma incendiada. Podemos falar como se uma bomba nuclear tivesse sido jogada. E é só escombro, fumaça. Então, uma destruição total. Entenda que João era judeu e ele tem uma cultura judaica. Então, sempre tem essa conotação da detonação do inimigo. Né? Até existem os salmos chamados imprecatórios, que são os salmos assim: Senhor, o sangue do inimigo, esmaga o inimigo, que tu mates o inimigo, e assim por diante. Então a fumaça sobe, significa essa grande destruição. Então os 24 líderes, os 24 anciãos, que é a junção da igreja, da velha aliança e da nova aliança, simbolizando os 12 patriarcas, né, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, com os 12 apóstolos de Jesus Cristo, simbolicamente os 24 anciãos, juntos com os 4 seres viventes, que eram anjos protetores do templo de Deus. Um era um leopardo, um boi e mais 2 animais que eu não me lembro agora. Né? Então, e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram amém, aleluia. Então veio do trono o som de uma voz, né, que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, voz de muitas águas. É assim que Jesus se apresenta no capítulo 1. E é interessante que agora ele faz essa ligação. A sua voz como muitas águas, seus olhos como fogo, suas vestes longas. E agora ele faz essa conotação. Então essa voz detona autoridade. Aí diz, que dizia, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso é Rei. Essa palavra Todo-Poderoso é usada também somente aqui em Apocalipse. Porque João está dando uma conotação, não é o El Shaddai, o Eu provedor, Deus provedor, o Deus cuidador, o Deus não, é o Todo-Poderoso, porque agora é a guerra, agora é o fim dos tempos, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Essa conotação do Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Então aqui ele está vendo o casamento da igreja, né, que é a conotação que Paulo dá, a igreja é a noiva, e Jesus o noivo. Então o capítulo 19 fala deste casamento, né, que é a visão que ele está tendo. Na cultura judaica, pastor Edmeia Williams esteve aqui pregando na quinta-feira, no culto das mulheres, e leu o livro de Cântico dos Cânticos, que é uma história de Salomão falando para a sua amada, a Sulamita, né? Então ele falando com ela. E na interpretação, esse livro faz parte do cânon sagrado, porque na cultura judaica, Deus é o homem e a mulher é o povo de Israel. Então essa ideia de casamento, noivo, Deus, noiva, o povo, ela adentrou aos portões do cristianismo, onde Deus, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então aí há essa festa. E aí há o contraponto. A ela, a igreja, foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. Uma igreja pura, limpa e sem mácula. Qual era a roupa da meretriz? A roupa de escarlate, vermelha, joias, escandalosas. A igreja de Cristo não.
uma igreja pura, uma igreja limpa, aquele remanescente que se manteve fiel. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse, escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Né? A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E diz aqui, e o anjo disse ainda, são essas verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo, João, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Então, quando João escreve, o gnosticismo tinha adentrado aos portões do cristianismo, a igreja de Colossos, numa evidência maior, ela tinha culto aos anjos. Os judeus valorizavam os anjos. Os judeus tinham a conotação de que suas orações eram levadas aos anjos. A Gabriel, né? Ele tem nome, Uriel, Miguel. Então, o anjo lutador, o anjo isso, é uma cultura judaica. E aí ele vai e faz o quê? Se ajoelha diante do anjo. E o anjo fala, negativo, pode ficar de pé. Fique de pé, porque só existe uma pessoa para ser adorado, que é Deus. Aqui em Apocalipse podemos pensar um ensino doutrinário. Que ninguém mais deve ser adorado na igreja, a não ser o próprio Deus. Né? E meu pai me ensinou isso desde pequeno. Né? Eu sempre fiquei traumatizado, porque eu não podia dizer assim, nossa, eu adoro esse filme. Toda vez. Teu pai fazia bullying com você? Quem sofreu bullying? Né? E fala assim, adorar somente a Deus. Né? Então, o tempo todo, eu falo assim, eu gosto muito, né? Não posso usar o termo adoro, né? Fiquei traumatizado. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Era assim que os generais se apresentavam, vitoriosos, amontados num cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É como Jesus se apresenta no capítulo 1. Ele julga o combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E aí existia uma crise teológica. Que nome é esse que teria ali? Não sei se você sabe, mas existe um nome, da pronúncia do nome de Deus, ninguém sabe. É chamado de tetragrama sagrado. É formado pela junção de consoantes. Então você não consegue uma pronúncia. Que os judeus subentendem chamando Yahvé. Né? Mas o Y, H, o V, então não tem vogal. Então qual é o nome certo? Então aqui está dizendo que ele traz esse nome, né? Os seus olhos como fogo, ninguém conhece a não ser ele mesmo. O judeu leva isso tão a sério que o judeu, quando escreve, ele não pronuncia o nome de Deus. O não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É tão sério. Pesquisa assim um artigo judaico para ler no Google. Eles botam D'(U)S. Nem escreve o nome de Deus. Porque é tão digno, não pode nem ser. Ele escreve assim, dus, né? Porque não deve ser falado. E aí o nome ele traz. A sua capa estava encharcada de sangue. E aí você fala, é Jesus com a capa encharcada de sangue. Sangue de quem? Dele, porque ele é o cordeiro. Não. O sangue não é dele. O sangue é dos inimigos. É o sangue dos inimigos. É a justiça de Deus. É como se Deus estivesse pesando num campo de batalha. Jesus, general, louco, né? Irado. Campo de batalha, aquele negócio, massacre. Todo Jesus chegando, vestido branco. O sangue que tem na roupa dele, segundo os teólogos, é o sangue dos inimigos. Da batalha que Jesus conquistou. E ele se chama a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. E aí dizem que são os anjos e que também são os mártires. São as pessoas que estão no céu, descendo com o Senhor. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Jesus não precisa de nada. Como é que Jesus criou o mundo? Com o quê? Haja luz. Haja isso. Pá, só com a palavra. Lázaro, vem para fora. É assim. Então, com a palavra, porque ele disse, eu sou a espada afiada de 2 gumes, né? Ele vencerá a nação. E ele governará com uma barra de ferro. E aqui tem uma crise teológica aí que as pessoas vão dizer que Jesus vai vir governar por 1000 anos, né? E que ele vai ser um governador, assim, tirano, severo, né? Barra de ferro. E essa doutrina aí, ó, não entra nessa não, que é roubada, ok? Então, da sua boca a espada afiada, barra de ferro, e pisará as uvas do tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Na capa e na perna dele estava escrito este nome. Jesus tinha tatuado na sua perna o nome. Olha só, você que fala que não pode tatuagem, né? Mas estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É engraçado os teólogos, né? Que eles falam assim, não, isso aí está na roupa. É porque estava na roupa, João viu rápido. É porque estava na bainha da espada. Ou não sei o quê. Mas era muito normal as estátuas, por exemplo, trazendo o nome dos artistas na coxa. Então ele colocava, né? O cara assinava, o local que ele assinava. Então diz que estava escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo que estava de pé sobre o sol, né? Olha que coisa louca. E gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se juntem para o grande banquete de Deus. Venham e comem a carne dos reis, dos generais, dos soldados, dos cavalos, dos cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravos, livres, importantes, humildes. Ou seja, acabou, amigão. E é interessante que quando ele fala isso, geralmente um exército era seguido por um bando de aves dessa estirpe, né? Que não sei como é que utiliza essa de rapina, né? Eram seguidos exércitos, porque eles sempre tinham restos de comida. Então, de campo de batalha, eles já sabiam que ali ia ter comida. Então, o anjo está dando voz, pode vir, né? Porque os inimigos do Senhor, aqueles que não quiseram ouvir sua voz, não acreditaram nele, vai servir para você de banquete. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro, globalização, e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo contra o seu exército. O monstro, né, foi feito, que é a besta, o anticristo, foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença, né, milagres. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, o sinal da besta, e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima como enxofre. Ainda não está o fim dos caras, não. Mostrou o seguinte: acabou, diabo, acabou, sua história acabou. Quando a pessoa fala, quando o diabo jogar na tua cara o teu passado, você fala para ele qual é o futuro dele. É esse aqui. Ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Ele e o falso profeta, diz o texto. E versículo 21, os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves comeram da carne dele até não quererem mais. Vamos orar? Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós possamos estar abertos para tudo que tu desejas que nós façamos na nossa vida. Toma conta, Senhor, de nós, é a minha, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, a palavra aleluia deriva de duas, né? É aleluia, que louvai ao Senhor, é citado em Salmos 106, 111, 112, 113, mas é somente a primeira parte onde diz louvai. A palavra completa é somente no livro de Apocalipse. E eu queria compartilhar com vocês 3 verdades que nós podemos extrair desse texto. Em primeiro lugar, anote em seu coração, quem ri por último? Obrigado, pai. De novo, quem ri por último? Ri melhor. Então, em primeiro lugar, quem ri por último, ri melhor. Então, a gente às vezes sofre porque acontecem coisas na vida e a gente não consegue entender o porquê. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. A impressão que muitos têm é que o diabo está fazendo uma festa, que o diabo está ganhando essa batalha, mas não está. Porque a batalha ainda não foi concluída e a conclusão dela já está escrita pelo Senhor. Por isso, vale a pena perseverar. A alegria do mundo é uma alegria passageira. As suas ilusões são profundamente enganosas. E Jesus alertou que surgiriam falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. Jesus alertou que o amor de muitos esfriaria. Jesus alertou que até os que estão no caminho seriam desviados. Jesus alertou que falsas igrejas, falsos mestres, falsas doutrinas surgiriam e elas têm guiado muitas pessoas. Sabe o que o liberalismo ensina? O liberalismo ensina que a experiência, as emoções são de maior valor do que as escrituras de Deus. Isso é um engano. E tem falsas igrejas que são assim, que você tem que ter emoção, tem que ter não sei o quê. Eu canso, tem gente às vezes que sai da CB Rio e fala assim, pastor, eu estou precisando assim, sabe, de... assim, ó. Falei, o quê? Gases? Assim? É o quê que você está precisando? Né? Não, assim, preciso, assim um negócio de fogo, sabe, assim, de fogo. Aí, fogo. O fogo é a sua vida, viu, querido? O fogo do Espírito Santo é quando você tiver uma vida aos pés do Senhor.
Aí isso é fogo do Espírito Santo, não é bater sapato, não é gritar, não é isso não, isso tudo aí pronto. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas fogem daquilo que muda a vida. A palavra de Deus não é mais prioridade na vida das pessoas. A palavra de Deus não funciona assim. A grande meretriz tomou conta. Amigo, ela está tomando conta do nosso tempo hoje. Falsa igreja, que se diz evangélica, que não é. E está desvirtuando pessoas. Então tem aí livro desigrejado, ser igreja, porque eu não quero mais ir à igreja, porque não sei o quê. Então pessoas que falam que não precisa de igreja, que não precisa disso. O compromisso do Senhor é com a igreja. Então a gente precisa estar atento a isso. O justo juiz não falha. Jesus avisou que voltaria para julgar a sua igreja. Ele voltou. Deus está no trono e Ele está disposto a ajudar a gente nessa caminhada da vida. Sabe, a meretriz, ela tem esse poder de corromper as nações. E o diabo é sutil. Ele não é agressivo, ele come pela beirada, ele não tem pressa, ele é perseverante. E ele vai atingindo os objetivos dele, iludindo você e fazendo com que você questione, que você não encontre graça naquilo que aquilo que Jesus morreu por ela, que é a igreja dele. A alegria deste mundo é passageira. E eu quero desafiar você a estar apegado a Jesus Cristo, porque só nele nós vamos poder ter alegria e vida eterna. O inimigo ri agora, mas ele vai chorar amanhã. Ele ri agora, mas ele vai chorar amanhã. Sabe? Então você pode achar que as coisas não estão acontecendo na sua vida, mas estão sim. Porque Deus sabe o que é melhor para você. O que Ele dá e o que Ele não dá, o que Ele faz e o que Ele não faz. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. No final de sua vida, você vai rir ou vai chorar? Você vai rir ou vai chorar? Não sei não. Entendeu? Então, se você vai rir ou se você vai chorar na segunda vinda de Cristo. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Segunda verdade, Jesus é o único digno de toda adoração. Tem ninguém, não tem nada. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem não sei o quê. Hoje em dia as pessoas querem esse negócio de ser apóstolo, pai apóstolo, Deus apóstolo. Então, nesse sentido e conotação pejorativa de títulos e coisas, de dominação sobre as pessoas, de doutrinas que são criadas, igreja que você não pode namorar, não pode segurar na mão, você tem que pedir para o pastor tem que dizer, o pastor vira guru. Conselheiro sentimental, tem que dizer se pode namorar ou não, tem que falar, agora vê se meu tempo é para dizer se você pode namorar ou não. Eu estou lá sabendo se o cara é um vagabundo, rapaz. E como é que eu vou dizer, namora com esse cara aí? Não conheço. Aí depois dá errado, quem é o culpado? Sou eu? E aí esse tipo de conotação que funciona. Então me chamaram para ir num debate na Boas Novas que ia ser sobre isso. Ia ter um pastor desse negócio e queria me levar. Mas não podia ir. Entendeu? Então quer dizer, essa confusão. E as pessoas levam isso a sério, gente. Sabe por quê? Porque não conhece a Escritura. Passa o filme Noé, fica em crise. Pastor, preciso conversar com você. Assistir Noé, os monstros de pedra. Pô, bicho, vai ler a Bíblia, mano. Vai ler a Bíblia. O cara assistia um filme que passou Constantino, que o cara expulsava demônio, que juntava aqui, o cara era anjo, o cara fumava, o cara era doido, mano. Entendeu? O cara tinha câncer de pulmão, aí ele expulsava demônio com o espelho, olha só. E o cara falou para mim, sério, gente crente, falou para mim, pastor, entrei em crise quando vi o filme. Falei, crise de quê? Não, que o cara, que o coisa, velho, que demônio? Pega o espelho e bota assim que ele vai quebrar na tua cabeça na hora, entendeu? Se não for o nome de Jesus, não vai funcionar. Então, o que acontece? João vai dizer que ele é o único digno de adoração, ele é o Deus Todo-Poderoso. É citado 10 vezes no Novo Testamento, né? Uma só em 2 Coríntios. Todas as vezes são citadas no livro de Apocalipse. É um título peculiar do livro de Apocalipse. Só o apóstolo Paulo faz uma citação em 2 Coríntios 6, verso 18. A palavra no grego é pantokrator, que significa aquele que controla todas as coisas. Aquele que tem todas as coisas em suas mãos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amigo, você pode estar chorando, mas Deus tem a tua vida nas mãos dele. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que morreu por nós. Esse é o Deus que veio para nos trazer vida e vida em abundância. O inimigo sempre esteve no lugar dele, que é no cabresto de Deus. Amém? Então fica nesse bagulho que o diabo não sei o que. Pastor, que o diabo isso, o diabo aquilo. Dá ibope para esse cara não. Entendeu? Fala de Deus, não fica perdendo tempo com esse negócio. Então as pessoas ficam nessa conotação de que o inimigo tem um poder enorme que ele faz, que acontece. Não tem não.
É você que tem que estar com Deus e deixa que o resto ele faz por você. Agora, se você ficar levando uma vida de faz de conta, você não está servindo a Deus, você está servindo ao cão. Aí você está à mercê dele mesmo. E aí você fica vulnerável. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O livro do Apocalipse é um livro que cita esse amor do Senhor por nós. Os impérios todos cairão. Os impérios poderosos cairão. Roma caiu. Isso era impossível de acontecer, né? E a gente vive hoje esse contexto todo, cada vez mais, dessa globalização tecnológica, nessa globalização, você vê que as pessoas compram tudo, né? O Google, por exemplo, é o que é hoje, porque ele foi comprando todos os sites que alguém inventava. Quem usou o KD? Aonde? Os caras compraram, mano. Então você quer site de busca, não tem, eles compraram. Foi a sacada. Cadê o Orkut? Morreu. Não foi? E o Facebook, o que o cara fez? Ele ia morrer. O que ele fez? Ele comprou todo mundo, está comprando. Sei lá, 32 bilhões de dólares pelo WhatsApp. E eu fui estudar teologia. Podia mexer com o telefone, imagina só, aqui um bagulho desse, verdinho, 32 bi o cara ganhou. Moleque novo. 32 bilhões. WhatsApp, o cara comprou Instagram, comprou não sei o que, o cara falou assim, eu não uso mais o Face, eu agora estou no Insta. Mesma coisa, o dinheiro vai para o mesmo bolso, sai do direito e vai para o esquerdo, entendeu? Então isso é globalização, a coisa está indo desse jeito. E a gente precisa entender que nós temos que adorar a Deus. Sabe qual é o problema? Você adora a você próprio, você adora a sua vida, você adora quem você adora às vezes a sua profissão, o seu recurso, às vezes até a sua família, mas só Deus é digno de ser adorado. E a quem você tem adorado? Quem é que tem governado a sua vida? Quem tem o controle dela em suas mãos? Terceiro e último lugar. Quem ri por último, ri melhor. Ele é o único para ser adorado. E quem é rei, nunca perde a majestade. Então Jesus é o rei. Ele falou desde o início. Ele veio como Messias, como servo sofredor. Por isso, alguns teólogos entraram em crise quando vê Jesus vindo agora num cavalo branco, montado. Tipo assim, agora ele foi pro vamos ver. Sabe? Entrou no octógono e falou assim, agora é comigo. Chegou, ele avisou, ninguém está pego de surpresa. Ele avisou, os anjos avisaram. Ele avisou que ele ia voltar, os caras não entenderam. Quando ele está subindo aos céus, os caras estão olhando ele assim. O anjo fala assim, estão olhando o quê? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele vai voltar. Paulo nos alerta sobre o nome disso, dessa vinda de Cristo, é parousia. É a segunda vinda de Cristo, que é citada por Jesus em Mateus 24, é citado por Paulo em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e ele fala que a nós cabe estarmos prontos, preparados. Numa das cartas de Paulo em Tessalonicenses, ele fala, a vinda dele será marcada por prodígios e sinais. Mais do que nós estamos tendo. A meretriz, a falsa igreja, tem surgido de tal forma que hoje você tem igreja evangélica de homossexual na Praça Tiradentes. Daqui a pouco tem igreja para pedófilo. Daqui a pouco tem igreja para todo tipo de gente que não quer mudar. Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. As pessoas que encontram com Jesus nunca mais são as mesmas. Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, ele fala, se lesei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, porque a minha vida não é mais a mesma. Eu fui transformado por Jesus. Eu fui transformado por ele. Sabe, quem é rei nunca perde a majestade. Jesus veio no cavalo branco, que simboliza o conquistador, porque era sobre um cavalo branco, quando o cara vencia a batalha, o cara entrava no cavalo branco, César Augusto, qualquer desses imperadores, entravam, o general Tito entrava com o cavalo branco, com os despojos de guerra, e ele fazia questão de vir com a sua roupa manchada de sangue, para dizer, eu estive no campo de batalha. É assim que Jesus é visto. Esta imagem é bem diferente do Jesus dos evangelhos, manso, humilde, sofredor. Agora é um Jesus que é um general que veio, mas ele avisou, ele é o justo juiz, é o julgador, ele vai julgar o mundo. Ele diz, não julgueis para não ser julgado. Só ele tem poder para isso. Cristo é descrito aqui por 2 palavras. É fiel. A palavra pistos, que significa alguém
em que se pode depositar uma confiança absoluta. E Cristo é alguém cuja fidelidade o homem pode lançar a sua vida. E a palavra verdadeiro no grego, aletinos, que tem dois significados. Significa o verdadeiro sentido de que cristão é aquele que traz aos homens a verdade e em que nunca há falsidade. Então Jesus é esse, em que nele não há falsidade. E ele é aquele em que você pode depositar toda a sua confiança. Sabe, Jesus é aquele que vem e a sua capa está suja de sangue. João faz uma referência a Isaías 63:1, que era essa ideia que o romano tinha, messiânica, o judeu. Essa conotação, o Messias lutador. E aí diz em Isaías 63, quem é este que vem da cidade de Bosra, a capital de Edom? Quem é este vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Sou eu, diz o Senhor, que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar. Mas por que a tua roupa está vermelha? Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor responde, eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor eu pisei e esmaguei as nações, e o seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida e vermelha. Sabe, o seu nome é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus ele resolve tudo. Jesus não tem que provar nada para ninguém. Deus criou o mundo com palavra. Jesus realizou milagre com palavras. Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Eu quero. Suficiente. Não teve nada. Junta a sua mão assim. Faz assim. Levanta a mão agora. Faz a coisa. Fica num pé só. Nada. Palavra. Palavra. Se tu quiseres, eu quero. Chega para a menina lá, filha de Jairo. Talita cume. Menina, levanta. Simples. Lázaro, vem para fora. Bartimeu, que queres que te faça? Eu quero voltar a ver. Pronto. Sabe, a gente precisa entender a quem nós servimos e quem nós adoramos, querido. Deus é um Deus capaz de nos superar as nossas expectativas. O drama cósmico está tendendo a piorar. Eu tive no debate o pastor Teodomiro, contemporâneo do meu pai, pastor renomado, igrejão na Pavuna, pastor maravilhoso. E aí, quando falou sobre o liberalismo, ele falou, não, tem chegado a igreja, mas a igreja vai prevalecer, a igreja vai pá, a igreja não sei o quê. Aí eu falei no debate, eu queria com todo carinho dizer para o pastor que a igreja não vai prevalecer. A gente caminha para o final dos tempos. A igreja vai se corromper. Vai surgir um remanescente fiel. Vai ficar aquele que ama Jesus de fato. Aquele que está de balela vai pular fora do barco. Eu falei, pastor, só desculpa. O cara se formou com meu pai. E eu falei para ele assim, não tem melhoria, só tem pioria. Tem jeito. O mundo vai de mal a pior. Passa ano e entra ano e só desgraça. Só desgraça. Corrupção aumenta, família deteriorada, só desgraça, só desgraça, só desgraça. Por isso que eu tenho que segurar em Jesus Cristo, para que Ele possa poupar a minha vida dessa desgraça. Porque nós temos que ser o remanescente fiel. Jesus é o rei, o inimigo parece que prevalece hoje, ele faz uma fusarca na tua vida. Mas se você estiver segurando na mão do general, relaxa. Porque ele vai colocar o diabo no seu devido lugar e vai reorganizar a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. E eu queria orar por você. A pergunta é simples, Jesus é o teu rei? É Ele quem é o Todo-Poderoso? É Ele quem governa a sua vida de fato? É Ele quem tem todo o poder? É Ele que controla todas as coisas? Ele tem amor por você, Ele deu a própria vida, Ele virá te buscar. Mas eu quero convidar você nessa noite a declarar, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso da minha vida. Eu coloco toda a minha vida, tudo que tem, tudo que sou, eu coloco sobre o Teu domínio, sobre o Teu governo, porque é em Ti que eu confio. Você tem coragem para isso? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé e eu queria convidar você a sair do seu lugar. E se você tem coragem para isso, declarar que, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso da minha vida. Eu quero ser guardado por Ti, eu quero ser orientado por Ti, eu quero ser guiado por Ti.
Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Deus tem um plano para a sua vida. Não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa o que você está passando, não importa as suas lutas. O que importa é quem você é e o que Deus quer, pode e vai fazer na sua vida, se você permitir. E esse ato de você vir aqui é a permissão para dizer: Senhor, faz segundo a tua vontade na minha vida. Senhor, nós estamos aqui porque nós te adoramos. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos fazer parte daquele remanescente fiel. Nós queremos ser como a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Nós não queremos nos dobrar à meretriz, à falsa igreja. Nós queremos nos apegar a Jesus Cristo e a tua palavra, que é a verdade. Nós queremos, Senhor, ser tocados pelo teu Espírito Santo para ter a sensibilidade de separar aquilo que é correto daquilo que é incorreto. Ó Pai, em nome de Jesus, blinda a nossa vida com o teu sangue, para impedir, Senhor, que essa coisa toda que o mundo apresenta diante de nós fique agarrando na nossa vida. Que a gente hoje possa vestir vestes limpas, vestes novas, que nós possamos honrar o teu nome com a nossa vida, com a nossa forma de ser e de viver. Toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, em tuas mãos eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Olha aqui para mim. Quero desafiar você a fazer parte do remanescente fiel. Deus nos convida e nos convoca a assumirmos um compromisso. Deus é um Deus de compromisso. Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é gente boa. Ele é bem-humorado, mas Ele é sério. E Ele espera da gente posicionamento. Então, quando você está em cima do muro, você está na mão do cão. Porque não tem jeito. É se posicionar diante de Deus. Então, se você ainda não foi batizado, já entregou a sua vida a Jesus, não deixe de dar o seu nome para o pastor Wesley. Ele vai estar lá atrás. Nós vamos ter batismo no dia 30, né, pastor Wesley? No culto da noite, temos 15 pessoas a ser batizadas e talvez só falte você. Não se preocupe com religião, não se preocupe com dogma, se preocupe em caminhar com Jesus. É isso que você faz no batismo. Eu vou caminhar. E tem gente aqui na igreja que vai na missa de Fátima. Não vou falar Nossa Senhora porque ela não é minha senhora, né? De Fátima, a senhora deles, lá, e sai de lá e vem para o culto. Pastor, eu tenho dificuldade. Fica com ela, não tem problema não, né? Deixa que Jesus vai trabalhando na sua vida. Então não fica com medo não. O batismo é um passo que você dá a mais, que Deus vai ajudar você a mudar e quebrar seus paradigmas. Então se você ainda não foi batizado, não espere. Você não vai ser perfeito, você não vai ser melhor, você não vai ser nada. Se batize, que você vai estar dizendo: Jesus, eu quero caminhar contigo. Sou todo torto, mas eu quero caminhar contigo. Se você quer caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, vai lá atrás depois que o culto terminar e dê o seu nome ao pastor Wesley, ok? Abraça a pessoa que está do seu lado e diga: o Senhor tem a sua vida sob o controle dele. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, viu? Não deixe de ir lá atrás, dê o seu nome. A gente aqui não obriga ninguém a nada, a gente não pega o seu nome, não anota, deixa você à vontade para que você possa ter essa oportunidade de entregar, de aprender a caminhar com o Senhor. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a ter o privilégio de contribuir com a obra do Senhor, né? De ajudar a Igreja de Cristo. Então você vai poder entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Isso é um privilégio dos membros da igreja, é a sua responsabilidade a manutenção dela. E se você desejar também dar uma oferta, 2 envelopes à frente da sua cadeira. Azul é o seu dízimo, amarelo é a sua oferta. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Faça isso, mas faça com alegria no seu coração. Amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro pra te pertencer, levantarei
Amém. Vamos ficar de pé? Quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição para o nosso retiro de carnaval. Nós temos ali atrás, você vai poder fazer a sua inscrição no Espaço Lonier, aqui em Vargem Grande, suíte com ar-condicionado, vai ter churrasco, piscina com toboágua, lá é maravilha, né? E a gente não fica nesse tumulto, tá dentro do Rio, mas está fora, né? Então, beleza, faça a inscrição. São limitadas vagas de suíte, mas tem dormitório com ar-condicionado para 6 pessoas, 4 a gente vai alocar você. Também tem o Ministério Hope, o Ministério Esperança, você também vai poder tomar informações lá atrás. Dia 22 de novembro, 19 horas, vai estar a doutora Janete, que é uma teóloga e também bacharel em psicologia, ajudando as pessoas que têm dificuldade com dependência química e tal. Então, se você conhecer alguém, também compareça. É sempre bom a gente aprender, que a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, né? Às vezes com a gente ou com gente próxima da gente. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Que você tenha um feriado, hein? Amanhã, hein? Que beleza, né? Para quem tem comércio é uma desgraça, né? Atrasa tudo, mas tudo bem, né? Aí quinta-feira a prefeitura emendou tudo, então quinta e sexta, mas vamos trabalhar, né, gente? Então, bom feriado para você amanhã, que seja um dia restaurador. A você que pensa em ir à praia, diz que vai chover, né? A previsão, né? Então, né? Não tem jeito, mano. Né? Trabalhador, quando tem feriado, chove, né? Então, mas tudo bem, vamos orar para que Deus mande essa chuva para outro canto, né? Que ela vá lá para o Peró, Cabo Frio, e o Rio de Janeiro fique limpo aqui, viu? E que Deus possa estar abençoando a sua vida sobremaneira. Aniversário da Glorinha. Deus abençoe, viu? A sua vida, vamos estar orando por você, viu? Deus esteja abençoando e guardando. E a gente, domingo pela manhã, estudando a carta de Tiago, você está convidado, um estudo também sistemático. E domingo à noite, a gente tem estudado o fruto do Espírito. Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando as nossas vidas, guardando e livrando-nos de todo mal. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa e cada família aqui representada. Que Teu Espírito Santo nos ajude, leve-nos até a Tua presença e que nós possamos, de fato, declarar que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Guarda, Senhor, as nossas vidas, livra-nos de todo mal e todo perigo. Abençoe a vida da Glorinha por mais um ano de vida, que Tu esteja guardando a vida dela, de todas as pessoas que aniversariam. Guarde-nos, Senhor, e leva-nos de volta aos nossos lares, cuidados e guardados pela Tua santa e divina proteção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo esteja inundando, invadindo a sua vida, a sua casa, a sua família, a Igreja de Cristo, chamada Comunidade Batista do Rio, e todas as igrejas de Jesus espalhadas sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Que dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ele, bom feriado, que Deus te abençoe e que Ele te guarde.